Seja bem-vindo ao canal Um Papo com a Psico. Eu sou a Franciele, sou acadêmica do 9º período do curso de Psicologia. No vídeo de hoje, eu venho falar um pouquinho a respeito da terapia infantil. Roda a vinheta. A psicologia, ela está disponível a qualquer indivíduo sem exceção, desde crianças, adolescentes, adultos, idosos. No caso, o adulto, o adolescente ou o idoso, ele consegue reconhecer quando ele necessita de atendimento terapêutico. Nem todas as vezes, né? Porque às vezes é necessário que outras pessoas estejam sinalizando, algum outro profissional realize algum encaminhamento. Porém, no caso das crianças, elas não conseguem muitas vezes expressar aos pais, aos professores ou responsáveis que estão passando por um momento difícil, né? Que estão com dificuldades comportamentais, né? Que estão em sofrimento emocional. Com isso, é necessário que algumas pessoas identifiquem, né, que essa criança está nesse estado. Então, as pessoas que estão mais próximo dessa criança, então os pais, né, responsáveis, os professores, e às vezes essa dificuldade que a criança está enfrentando está interferindo na forma como ela está se comportando no seu ambiente. Então, se os pais percebem que a criança ela está muito agitada, constantemente irritada, está com dificuldade em seguir regras, está constantemente nervosa, na escola também há muitas queixas em relação a isso. Isso é um exemplo, tá bom, pessoal? Só tô dando um exemplo aqui. Está acontecendo situações que estão ocasionando este estado na criança. Então, o profissional auxiliar os pais a compreenderem o que se passa com essa criança, né, os fatores que estão possibilitando tais comportamentos, será o psicólogo. Então, os pais têm essa função, né, de estar buscando essa ajuda terapêutica, né, para essa criança. E a terapia infantil, ela envolve o atendimento com os pais, o atendimento com a criança, né? E orientações sucessivas, por exemplo, à escola também, às vezes é necessário esse contato próximo, né, do profissional com todas as pessoas que acompanham, né, essa criança no cotidiano dela. Então, o atendimento infantil, inicialmente, ele vai se dar com os pais, porque são os pais que vão estar respondendo por essa criança. Então, o psicólogo ele precisa estar desenvolvendo uma entrevista inicial com esses pais para compreender o motivo da queixa, né? Como que é a dinâmica familiar, a dinâmica da relação do casal, né? Com essa criança, como que é a participação desses pais, né, na vida dessa criança, contar um pouquinho a respeito da história da criança, as atividades que ela desenvolve atualmente, enfim, são vários dados que nós precisamos coletar diretamente com os pais. Por que isso? Porque a criança ela não tem ainda o repertório verbal formado, então ela não vai conseguir muitas vezes trazer essas informações pertinentes, né? Então, o atendimento com os pais, ele não vai se dar só apenas na primeira sessão. Vai se dar sempre que o profissional achar necessário essa inclusão dos pais. E pode seguir até de 1 a 4 encontros, por exemplo, dependendo da situação, né? Antes de chamar a criança propriamente dita para iniciar o processo da terapia. É válido destacar
que nessa entrevista inicial é recomendado que não se traga a criança junto, né? Porque se diz respeito mais a esse contato próximo com os pais mesmo, né? De coleta de dados, de compreensão a respeito dessa criança. Assim como quando a criança for chamada, os pais não vão participar do processo da terapia, é apenas o terapeuta e a criança. E diferente, então, da terapia com o adulto, né? Nós utilizamos técnicas específicas para o atendimento infantil. Por exemplo, nós trabalhamos com recursos lúdicos. O que seriam esses recursos lúdicos, né? Seriam, por exemplo, jogos, brincadeiras, desenhos, imagens, qualquer atividade lúdica que possibilite, né, a criança participar desse processo e conseguir se expressar. Então, por meio dessas atividades, a criança vai conseguir trazer à tona as questões relacionadas às suas emoções. Então, cabe ao psicólogo ir manejando, né, como ele vai estar abordando essas questões para fazer com que a criança consiga se expressar. Antes de mais nada, é importante que haja um vínculo, né? Então, esse vínculo entre a criança e o terapeuta tem que ser um vínculo de confiança. A criança tem que ter segurança no terapeuta, tem que entender que tudo que acontecer ali na terapia vai ficar entre o profissional e ela apenas, né? Então, ela tem que sentir segurança nesse profissional, porque assim ela vai conseguir trazer tudo o que acontece com ela, né? E o psicólogo vai podendo compreender, montar suas análises, né? E planejar estratégia de intervenção para auxiliar essa criança, né? Nas suas dificuldades. Então, os pais, eles são convidados a ser inseridos neste processo, porque muitas das situações que ocorrem com a criança acontecem no ambiente, às vezes, familiar, acontecem no ambiente escolar. Então, eles precisam receber orientações a respeito de como agir em determinadas situações, o que modificar no ambiente familiar para auxiliar no processo da terapia da criança. Então, são várias dicas, assim, orientações que o psicólogo ele vai apontar para que todos possam contribuir para a melhora dessa criança. Então, a terapia infantil, ela é um processo que convida a inserção dos pais, dos responsáveis, da criança, da escola, dos professores, né? Todos são convidados a atuar em conjunto para a melhora das dificuldades, né, que a criança está enfrentando. Então, a terapia infantil ela é indicada para trabalhar questões de ansiedade, questões de fobias ou comportamentos obsessivos, por exemplo. Trabalhar qualquer tipo de transtorno, né, psicológico ou déficit comportamental também. Então, a terapia ela vai ser recomendada também para crianças que recebem diagnósticos, por exemplo, médicos, né? Geralmente o médico psiquiatra ele pode encaminhar para o serviço psicológico crianças que estão com diagnóstico de transtorno depressivo, de ansiedade, de fobia social, de autismo, o TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, diversos problemas, né, de ordem psicológica e comportamental são desenvolvidos e podem ser trabalhados com a terapia infantil. Se você gostou desse vídeo, lembre de deixar o seu joinha, compartilhar, se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E deixe nos comentários o que você achou desse vídeo, se você conhecia a respeito da terapia infantil e qual o objetivo que ela visa trabalhar, quais as técnicas, né, utilizadas na terapia infantil.
E também te convido a seguir-me nas redes sociais. Eu estou no Instagram como @umpapocomapsico. Até mais e tudo de bom!